Então, pessoal, hoje na nossa aula de noções de saneamento, nós vamos estudar um pouco sobre a adução. Aqui vai ser uma primeira parte, porque esse conteúdo é até um pouco extenso da adução, então ele vai ser dado em duas partes. O objetivo, então, vai ser, nessa primeira parte, conhecer as adutoras, né, os tipos de adutoras, como é que ela pode estar atuando, se é por gravidade, por recalque, por exemplo, e seus acessórios, tá? A gente saber cada um desses acessórios que estão associados a essas adutoras, tais como válvulas as diversas válvulas, né? As ventosas, válvulas de admissão de ar. E por que que elas são importantes, né? Porque não adianta eu só projetar uma tubulação e não usar esses acessórios, porque como a gente vai ver, a não utilização deles causa diversos problemas, que podem inclusive fazer com que a gente não tenha o escoamento dentro desse tubo, por mais que ele esteja dimensionado para uma vazão correta, esteja lá tem uma bomba de recalque lá que dê que vença essa perda de carga, mas se a gente não tiver esses acessórios, nós vamos ter alguns problemas que podem chegar a interromper essa vazão, tá certo? Aqui eu não coloquei, mas a gente vai tratar também um pouco sobre a equação geral, a equação geral aqui da hidráulica, que é o que a gente vai utilizar um pouco mais na próxima aula, quando a gente for falar de dimensionamento mesmo dessas adutoras. Porque o que é que a gente viu já nas etapas do nosso sistema de abastecimento? A gente estudou um pouco sobre o manancial, né? A gente estudou sobre essa captação, com toda aquela questão do gradeamento, das caixas de areia, né? Agora a gente vai estudar um pouco mais sobre a adução, já que a gente já conhece. A gente estudou também a população e o consumo, né? Então, como eu já passei até o exercício, a gente estava comentando agora há pouco, a gente estudou como é que calcula cada uma dessas vazões aqui. Q1 até a ETA, Q2 da ETA até o reservatório. É um reservatório. E o Q3 do reservatório à nossa cidade, a rede de distribuição. Tá? Então a gente aprendeu a calcular essas vazões também. Então agora, de posse disso tudo, a gente tem que entender essa adução e dimensionar essas tubulações, que são um dos grandes objetivos do projeto de abastecimento de água. Ok? Então, nessa primeira parte, nós vamos tratar sobre uma introdução, falando um pouco sobre classificação das adutoras, tá? Se elas vão ser por gravidade, se ser de água bruta e por aí vai. Vamos falar um pouco sobre os materiais e acessórios dessas adutoras, porque a depender do tipo de material utilizado, nós vamos ter algumas propriedades diferentes em termos de resistência à abrasão, resistência à corrosão, por exemplo, e isso vai influenciar, é, a gente vai ver indiretamente aqui nessa equação geral, principalmente quando a gente tratar de perdas de carga. E mais especificamente, quando nós formos utilizar as equações da hidráulica mesmo para dimensionamento dos tubos, aquelas equações de Reisen-Williams, aquela do, eu acho que é Cesi, não lembro direito como é que escreve o nome dele, nós vamos ver que Reisen-Williams, nós vamos ver que essas propriedades do material, o tipo de material utilizado, vai influenciar diretamente nessas equações, tá? E diretamente aqui nessa perda de carga, certo? Isso aqui vocês já devem ter estudado em hidráulica, correto? Sim, né? Sim, professor. Ah, Começou beleza. isso. Pronto. Então isso aqui vocês já sabem, a gente não vai precisar perder tanto tempo. A gente pode até partir mais para
para um dimensionamento em si. Apesar de que eu tenho que relembrar vocês para que a gente possa passar para essa parte. Beleza. Nós vamos tratar então depois das vazões de dimensionamento, isso que a gente já viu nas aulas passadas, mas apenas relembrar aqui vocês rapidamente de cada uma dessas vazões e trazer a equação geral aqui da hidráulica, aquela equação de Bernoulli. Bernoulli. Ok? Então, sem mais delongas, vamos começar então conhecendo, opa, relembrando do sistema de abastecimento. O nosso sistema de abastecimento tem aquelas diversas etapas, né, que vão da captação, para o tratamento de água, reservação, distribuição e etc. Tá? A gente vai tratar, como vocês podem ver, da adução. Nessa aula, a gente vai tratar da adução e, como vocês podem ver, ela está relacionada não só a um momento desse sistema de abastecimento, diferente da captação, do tratamento, da reservação, que geralmente estão em posições mais bem definidas, mas a adução não. A adução ela vai estar aqui em diversas etapas, entre a captação e o tratamento, entre o tratamento e a reservação, entre a reservação e a distribuição, aqui para esse sistema de abastecimento urbano, né, a rede urbana. Então, por isso, é bem importante que a gente entenda aqui, que a gente faça esse dimensionamento de uma maneira mais correta possível, porque ela vai estar bastante intimamente ligada com o funcionamento geral desse sistema de abastecimento, tá? Então, um dimensionamento mal feito dessa adutora aqui da captação para a estação de tratamento vai influenciar, por exemplo, diretamente na água que está sendo tratada, na vazão de água que vai estar sendo tratada, podendo chegar aqui a ser insuficiente para esse sistema de abastecimento como um todo, tá? Então, tá aí uma das grandes importâncias da gente olhar bem direitinho o que é o dimensionamento dessas adutoras, tá? E como é que elas vão ser classificadas, então? De uma maneira bem simples, a gente tem duas principais maneiras de classificar essas adutoras, né? A gente vai tratar das adutoras quanto à natureza da água transportada em adutora de água bruta ou adutora de água tratada. Isso que eu já comentei em algumas outras aulas. A adutora de água bruta é aquela que leva a água do manancial até a estação de tratamento, né? Então, antes da água ser tratada, ela é considerada bruta. Então, toda adutora que estiver levando essa água vai ser uma adutora de água bruta. Depois do tratamento, a água que estiver passando por essa adutora vai ser uma água tratada. Por isso que a adutora que leva essa água é uma adutora de água tratada, de maneira bem simples, né? A outra classificação que a gente pode dar também é quanto à energia para a movimentação dessa água, podendo ser por gravidade, quando nós temos, por exemplo, nós não precisamos colocar uma bomba de recalque para vencer essas perdas de carga, né? Tanto as perdas de carga lineares aqui devido ao atrito com as paredes do tubo, perda de carga, certo? Então, ou quanto às perdas de carga localizadas, né? Então, ela apenas pela gravidade consegue vencer essas perdas de carga. Isso aqui a gente consegue até ver de maneira mais clara quando nos aquedutos, por exemplo. Se nós tivermos um aqueduto, ele geralmente vai trabalhar como um canal, né? Trabalhando aqui pela gravidade, eu tenho um ponto mais alto para um ponto mais baixo, então essa água vai escoar aqui livremente a pressão atmosférica, ok? A outra maneira de a gente transportar essa água é por recalque, tá?
Então a gente tem também as adutoras por recalque. Nessa adutora por recalque vai estar associada a presença de equipamentos que vão aumentar essa carga monométrica, né? São as bombas de recalque, no geral, tem as bombas centrífugas, as bombas de rotor, não sei o que lá das quantas. Então, são diversos equipamentos que a gente vai utilizar para aumentar essa carga monométrica e vencer essa perda de carga. Voltando aqui um pouco para essa imagem, a gente consegue perceber aqui que dentro de um sistema de abastecimento, a gente pode ter diversos, alguns tipos diferentes de adutoras, né? Algumas classificações diferentes, ok? Então, por exemplo, aqui entre a estação de tratamento, o manancial e a estação de tratamento, nós vamos ter uma adutora de água bruta, né? Porque a água ainda não foi tratada. E essa adutora pode se dar por recalque, como é o caso, levando em consideração aqui a presença de uma estação elevatória, pode se dar por gravidade. É até comum a gente utilizar uma estação elevatória, porque esses mananciais costumam estar localizados em pontos mais baixos da bacia, né? A água tende a descer e ir para os pontos mais baixos da bacia, geralmente rios, né? Lagos, e a partir desses pontos é que a gente vai pegar essa água para a estação de tratamento. Além de que, quando eu tenho uma estação de tratamento aqui nesse ponto mais elevado, e a cidade, por exemplo, em um ponto mais baixo, isso acaba sendo também vantajoso economicamente, porque eu vou ter apenas uma estação elevatória de água aqui para trazer essa água bruta até a estação de tratamento, e todo o restante do abastecimento vai se dar por gravidade. Tá certo? Então, ao invés de. É porque o terreno de uma cidade pode ser bem acidentado, né? Pode ter regiões de vale, regiões de morros. E se essa estação de tratamento estiver numa posição acima disso tudo, eu vou precisar de estações elevatórias em menos pontos para vencer essas perdas de carga, certo? Depois da estação de tratamento, nós podemos ter, aqui no caso seria apenas por gravidade, né? No caso de ela estar num ponto mais alto, mas nós podemos ter alguns pontos também que, devido à perda de carga, vão precisar de estações elevatórias. E por conta disso, podem ser necessárias também adutoras por recalque, ok? Então, todos esses tipos de adutoras, elas podem estar presentes em todo esse sistema de abastecimento, ok? A gente vai ver ainda mais para frente que o tipo de conduto dessas utilizados nessas redes, ela pode ser ou condutos livres ou forçados, né? Os condutos livres, quando o fluido aqui, né, a água no nosso caso, vai estar sujeito à pressão atmosférica, tá? Pode ser tanto uma tubulação fechada, mais sujeita à pressão atmosférica, quanto canais, né? Quanto aquedutos, por exemplo. Eles vão estar sujeitos à pressão atmosférica e são condutos livres, certo? Ou então nós podemos ter os condutos forçados. Esses condutos forçados, eles vão estar sujeitos a uma pressão interna que vai ser diferente da atmosférica. No geral, a gente busca que essa pressão interna seja maior do que a pressão externa, de forma a evitar essas pressões negativas, né? A pressão negativa, o que é que seria? Seria quando a pressão interna é menor do que a externa, menor do que a atmosférica, e esse tubo está tendo uma tendência a implodir, né? A, a fechar aqui, ok? Então, prosseguindo, como elas podem ter diversas formas, a gente pode ter então diversos traçados também dessas adutoras. Elas podem estar totalmente localizadas abaixo da linha piezométrica,
podendo ser por gravidade, por exemplo, em conduto forçado, porque à medida que a gente vai descendo aqui, por mais que nós estejamos com o conduto forçado, essa pressão, essa carga total aqui vai aumentando, né? Ou seja, essa pressão vai ficando maior do que a externa e por isso acaba sendo um conduto forçado, tá? E essa adutora ela pode passar acima da linha piezométrica? Alguém lembra disso aí de hidráulica? Vamos dizer que ela estivesse entre a linha piezométrica e essa linha total aqui, a linha do plano de carga, vou chamar aqui de PC. Essa adutora por gravidade poderia passar aqui? A gente teria esse escoamento funcionando? Ninguém arriscando. Aqui no caso a gente teria um caso de sifão, né? Vocês devem ter estudado sifão invertido, por exemplo. E desde que a gente não ultrapasse esse plano de carga, a gente até consegue transportar essa água de um ponto para o outro, tá? Agora, se a gente estivesse passando aqui por cima, esse escoamento se torna impossível sem que a gente tenha uma estação elevatória ou algo que vá aumentar essa, essa energia interna do sistema, né, essa carga, para vencer todo esse vão. Prosseguindo, outro tipo de adutora, aqui um exemplo seria a adutora de gravidade em conduto livre. Aqui a gente vê alguns aquedutos, né? Aqui um canal passando aqui. Uma coisa importante é a gente lembrar que nesses condutos livres, essa linha piezométrica vai coincidir com o nível da água, tá? Isso é, então, algo relevante para a gente lembrar no, nos nossos dimensionamentos. Aqui outra, essas linhas podem ser mistas também, em que a gente vai ter trechos por gravidade com trechos em conduto livre, em conduto forçado, por exemplo. Eu trago aqui, acompanhando o nível do terreno, tem uma passagem, e ao invés de eu continuar aqui fazendo um aqueduto, eu vejo que seja mais econômico, por exemplo, acompanhar a linha do terreno e fazer um conduto forçado, e depois voltar para essa linha do terreno com conduto livre. Então, essa seria outra configuração, uma configuração mista. Não, então, isso quer dizer que eu não preciso necessariamente trazer apenas um tipo de adutora, mesmo que seja o mesmo trecho. Mesmo que eu esteja aqui trazendo ainda para a estação de tratamento, tudo isso seja a adutora de captação, depois entre a captação e a estação de tratamento de água, nós podemos ter metodologias diferentes, tipos diferentes de adutoras trabalhando aqui. Ok? As adutoras por recalque, elas podem ainda ser divididas aqui em recalque simples, quando eu vou ter apenas uma estação elevatória fazendo a elevação dessa linha piezométrica, ou então adutora de recalque duplo, triplo e por aí vai, quando eu tenho mais de uma estação elevatória, né? Quando eu tenho duas vai ser duplo, se eu tivesse três estações elevatórias seria triplo e por aí vai. Tudo ok até agora? Ninguém falou nada? Vou continuar, vou entender que é um sim. Então, como eu disse, bem no começo da aula, além do tipo da adutora, da classificação da adutora, se ela vai ser de conduto livre ou de conduto forçado, por gravidade ou por recalque, nós vamos ter também o material dessa tubulação, dessa adutora, né, que pode ser um canal também, influenciando diretamente nesse escoamento, tá? Então a gente tem sempre que buscar os materiais mais adequados de forma a atender exigências de qualidade
de volume necessário, né, a ser transportado, ou seja, de vazão, pressão de trabalho e economia, tá? Então, levando em consideração principalmente esses fatores, nós vamos utilizar materiais distintos. Esses materiais podem ser tubos metálicos, aqui no caso, aço ou ferro fundido, por exemplo, que vão ter algumas vantagens e algumas desvantagens, mas também podem ser tubos não metálicos, tais como PVC, PEAD e concreto. Esses aqui que são talvez os três até mais utilizados, juntamente com essas tubulações de aço, tá? Então, os tubos metálicos, que vantagens é que eles vão possuir, então? Essas tubulações metálicas, elas geralmente são bastante vantajosas quando a gente precisa de resistências, né? Resistências a altas pressões internas e externas, até se nós levarmos em consideração, por exemplo, eu vou ter aqui uma via com tráfego de caminhões. Esse aqui é um caminhão, tá? Uma via com tráfego de caminhões e essa tubulação passando aqui vai ter que cruzar esse trecho aqui bem próximo da superfície. Então a gente consegue perceber que vamos ter um acréscimo de tensões aqui que vai estar influenciando nessa tubulação enterrada. Então, numa situação como essa, por exemplo, é necessário que a gente tenha uma resistência maior dessa tubulação, podendo então talvez ser bastante recomendável o uso de tubulações em aço, apesar de que as normas trazem, por exemplo, um cobrimento mínimo dessas tubulações quando elas estão passando debaixo de vias, debaixo de passeios. Por exemplo, num passeio ela pode estar mais próximo da superfície. Eu não estou lembrado agora exatamente o cobrimento, se é um cobrimento mínimo de 30 centímetros, por exemplo, vocês podem pesquisar isso depois, questão de concurso, tá? Enquanto que nas vias, esse cobrimento tem que ser maior. A gente tem que garantir um cobrimento maior, levando em consideração justamente essa dissipação dessas tensões aqui devidas ao tráfego. E aqui, se eu não me engano, é na ordem de, não lembro se é 60 centímetros, mas enfim, não guardem esses valores aqui porque eles podem estar um pouco diferentes disso, tá? Tem que consultar essas normas. Agora, qual o problema dessas tubulações metálicas, então? A gente tem alguns problemas relacionados principalmente à corrosão, tá? E ataques químicos. Quando a gente trata dessas tubulações metálicas, a gente consegue perceber que com o tempo, com o desgaste, a gente vai começar a ter esse ataque químico da própria água ou de algum produto ou algo que esteja poluindo essa água bruta, né, ou água durante o tratamento, já que depois do tratamento também ela é adicionada de flúor, de cloro, ela é adicionada de alguns compostos químicos que tem que estar presentes nessa distribuição. Então, esse ataque químico e essa corrosão vão causar um enrugamento aqui e até uma diminuição dessa seção. Esse aumento da rugosidade e talvez até diminuição da seção, eles vão influenciar então nessa vazão, tá? Então essa vazão inicial no projeto, ela vai ser maior do que uma vazão depois de um tempo de atuação dessas tubulações de essas tubulações metálicas, tá? Então esse é um dos grandes problemas que a gente tem para essas tubulações metálicas. E se tratando das tubulações não metálicas, como falei, a gente tem bastante o PVC, o PEAD, até que talvez seja mais utilizado que o PVC, principalmente para adutoras um pouco maiores, e o concreto até muito usual quando a gente fala de grandes adutoras para um volume muito grande, porque acaba sendo barato a gente fazer, por exemplo, se eu precisasse aqui de uma adutora
no caso extremo aqui, de um diâmetro de 1 metro, a gente consegue perceber que pelo concreto ia ser mais barato que uma adutora de aço, né? A gente consegue comprar aquelas anilhas de concreto e unindo uma às outras, ok? A gente tem essa flexibilidade, então, de diâmetros maiores. Fazendo juntas simples, né? Juntas com argamassas, lembrando que elas têm que ser argamassas resistentes à ação de ataques químicos e também à ação dessa água, né? Então, como vantagem, essas tubulações não metálicas, elas têm uma resistência maior a ataques químicos em relação a essas tubulações metálicas. Muito embora, no geral, elas apresentam uma resistência mecânica menor àqueles esforços internos e externos. Então, a gente tem que sempre fazer esse balanço de acordo com todas essas propriedades dos materiais para que a gente possa ver qual é o material mais adequado para a situação. E como eu falei, para adutoras de grande vazão é comum a gente utilizar a tubulação de concreto, né, essas anilhas, porque elas acabam sendo mais baratas, né? Existem diâmetros comerciais já dessas grandes tubulações. Além do material, como eu falei para vocês, que vai estar influenciando diretamente lá naquela vazão no início do projeto e no final do projeto, porque assim como nos tubos metálicos a gente vai ter uma alteração de rugosidade, nessas outras tubulações aqui de PVC, PAD e concreto, a gente também tem uma alteração de rugosidade devido ao trabalho, formação, por exemplo, de películas aqui de material que vai sendo depositado, vai formando um musgo, por exemplo, nessas tubulações. Então, isso vai alterar esse nosso coeficientezinho aqui, essa nossa rugosidade dos tubos, tá? Por isso que é importante, por exemplo, a gente fazer a manutenção e limpeza dessas tubulações. E a manutenção e limpeza também está associada, então, a esses diversos acessórios que a gente vai ter que utilizar para essas tubulações. Aqui, para manutenção de limpeza, por exemplo, nós podemos ter uma válvula de descarga que vai permitir a gente esvaziar essas tubulações para que seja feita uma limpeza, mas a gente vai vendo cada uma delas aqui um pouco mais para frente, tá? Aqui eu coloquei as válvulas de descarga, válvulas de admissão de ar, ventosas que vão ser responsáveis por retirar o ar. Então a gente fica até, pô, eu estou tirando o ar, mas eu estou admitindo o ar. A gente vai ver que para cada uma delas tem uma função, tá? Então a gente tem que ter um equilíbrio desses dois. Temos os blocos de ancoragem, medidores de pressão e de vazão, tá? Além das válvulas de manobra, por exemplo, válvulas de fluxo, que elas vão estar responsáveis aqui pelo fechamento dos trechos para manutenção, por exemplo, ou também controle de vazão do fluido da água que está passando por esses trechos, por exemplo, tá? Então elas vão estar sendo aplicadas em pontos distintos dessas tubulações. Aqui eu peguei um daqueles exemplos que eu trouxe mais cedo, né, das adutoras, dos traçados. E trouxe aqui uma adutora por gravidade, só para mostrar aqui que devido a esse desenho, a gente pode perceber que a gente tem pontos mais altos, pontos mais baixos, longos trechos aqui retos, né, mas aproximadamente retos. Podemos ter mudanças de inclinação bruscas, mesmo que não seja num ponto mais alto. Então, cada um desses pontos aqui vai ter um problema diferente associado, e por conta disso, nós vamos ter que usar algum desses acessórios para vencer esses problemas. Começando pelas ventosas, a gente pode
notar que nesses pontos altos das tubulações a gente tem uma tendência de acúmulo de ar, tá? E esse acúmulo de ar, ele pode ser tal que impeça o próprio fluxo da água, tá? Pode ser formado um bolsão de ar aqui que vai ter uma pressão que se iguale à pressão aqui, a toda essa carga que está sendo transmitida aqui, e por conta disso eu vou parar esse fluxo. E isso a gente não quer, né? Um dos objetivos, lembrando de aulas passadas, é que a gente tenha um abastecimento ininterrupto para toda a população. Então, essa é uma das diretrizes que a gente tem que prestar atenção. Então, para isso, a gente precisa utilizar de acessórios tais como as ventosas, tá? Como é que elas vão funcionar, então? Essas ventosas, elas vão ser responsáveis, aqui é um desenho de uma ventosa, né? Uma ventosa simples. Elas têm todo um sistema aqui de funcionamento em que quando atinge o ar, começa a se acumular e atinge determinada pressão, ela é acionada e libera esse ar, para que esse ar não fique ocluso, impedindo a passagem ou diminuindo até a vazão que está passando por esse tubo aqui, ok? Então, de forma geral, a gente vai ter essas ventosas sendo utilizadas não só nesses pontos altos, mas também onde houver mudança acentuada de inclinação. Eu posso estar aqui um trecho totalmente reto, se eu tiver uma subida de repente ou uma descida de repente, é fácil, uma descida é até mais fácil da gente observar, que é mais fácil de ter um acúmulo de ar aqui. Mas aqui nesses pontos também de mudança de inclinação, por inclinação maior, também há problemas devido à ocorrência de bolhas de ar aqui, porque ela vai via água, acaba tendo talvez um regime turbulento aqui, por conta desse dessa mudança de direção, e isso facilita a formação de bolhas de ar, né, do acúmulo de ar. Então, também nesses trechos é importante que nós tenhamos essas ventosas, tá? Pontos intermediários de trechos muito longos também. Se a gente tiver um trecho muito longo, o próprio escoamento vai desprendendo algumas bolhas de ar que podem acabar se acumulando, formando uma bolha maior de ar. Então, em trechos muito longos, tanto horizontais como inclinados, é interessante que nós tenhamos ventosas em trechos intermediários para permitir a expulsão desse ar. Pontos iniciais e finais de trechos horizontais, desde que eles não sejam muito longos também, né? Tá, vão estar relacionados a esse mesmo problema. E pontos iniciais e finais de trechos paralelos à linha piezométrica. Tudo isso aqui vai estar, todos esses aqui são mais ou menos a mesma, possuem mais ou menos a mesma explicação, ok? Outro acessório que é bem importante, como eu já até falei brevemente dele, é a válvula de descarga. Essa válvula de descarga, ela geralmente vai estar, ela tem que estar, né, nesses pontos mais baixos, porque no geral a gente busca trabalhar com essas válvulas de descarga totalmente por gravidade. Quando não for possível, podem ser utilizados alguns equipamentos para fazer esse recalque da água, mas no geral a gente tem que buscar trabalhar com as válvulas de descarga trabalhando sobre o regime de gravidade, né? Elas são então responsáveis, importantes para a gente, para que nós possamos fazer a limpeza e desinfecção da tubulação, né? Isso aqui garantindo uma maior durabilidade e vida útil dessa tubulação, porque quando eu começo a ter, por exemplo, a formação do musgo, que de uma película dentro dessa tubulação, é importante que a gente faça a limpeza para trazer essa tubulação de volta para uma condição mais próxima da original em termos de rugosidade, tá certo? Permitindo então que a vazão esteja mais próxima à vazão teórica de projeto. Assim como são importantes também quando eu precisar fazer
uma manutenção nessa tubulação. Vamos imaginar que nós tenhamos aqui esse trecho aqui, entre essas duas válvulas, precisa ser feita uma manutenção. E que aqui, por exemplo, nós tivéssemos uma válvula para controle de fluxo aqui. Eu fecho essa válvula para que eu seque esse trecho, né? Vamos considerar que o abastecimento não estivesse totalmente parado, que tivesse outra tubulação paralela, mas eu fechei esse trecho e para que eu não trabalhe na manutenção com essa água dentro, eu primeiro faço a descarga dele para que eu possa então trabalhar com essa tubulação seca e possa fazer a manutenção necessária dessa rede. Só que a gente teria um problema também na hora de fazer essa descarga. Se eu não tiver uma admissão de água, essa água vai escoar, vai saindo dessa tubulação até que a pressão externa e interna seja a mesma. Então pode ser que eu não consiga esvaziar tudo e continue água na tubulação. Então, levando isso em consideração, nós temos as válvulas de admissão de ar. Essas válvulas de admissão de ar vão permitir que o ar entre por outro trecho aqui, geralmente são instalados também em trechos mais altos da tubulação, né, assim como as ventosas, para que esse ar entre e consiga empurrar essa água para fora aqui na hora de executar a descarga dessa água dessa tubulação, tá certo? Com isso, a gente vai evitar que aumentem as pressões no tubo, né, para evitar que nós tenhamos pressões internas negativas muito grandes, caso eu até forçasse a saída dessa água, tá? Então, vai também estar relacionado à durabilidade dessa tubulação. Os blocos de ancoragem são outros acessórios também que são bem interessantes e que a gente não pode deixar de ter nessas tubulações. Eles vão ajudar essa tubulação de adução a absorver alguns esforços devidos ao próprio fluxo hidráulico, principalmente quando a gente tratar de transiente hidráulico, né? Que o transiente, vocês lembram o que é o regime transiente, né? Então, o regime transiente é quando a gente está tendo aquela variação do fluxo, variação de uma vazão. Então, se nós tivermos um regime transiente aqui de uma água sendo pulsada, teríamos uma vibração e essa vibração poderia estar descolando as peças, descolando os trechos de tubos um do outro, forçando essas juntas, tá? Então, para isso, nós podemos usar essas, esses blocos de ancoragem para absorver esses esforços, assim como em longos trechos retos ou trechos em declive, para prender essa tubulação para evitar que ela se desloque, tá? Que esse deslocamento também ia forçar juntas e pode ocasionar alguns problemas de descontinuidade, né? Poderia ter uma ruptura na junta ou vazamentos que vão começar a diminuir o volume, a vazão transportada aqui, né? Uma vazão e aqui uma perda linear. Vou colocar aqui um Qzinho de perda linear, QL, certo? Então, por isso, esses blocos de ancoragem também são bem importantes. Tratando-se então dos medidores, tanto os medidores de pressão quanto os de vazão, a gente vai ver que esses medidores são instrumentos que são muito importantes para a operação do sistema de abastecimento, tá? Então, operação do sistema de abastecimento, a gente vai lembrar dos medidores. Por quê? Porque eles vão dar informações para a gente sobre a pressão, né, e a vazão, no caso. Então, podem, no caso de um sistema mais automatizado, nos dar informações instantâneas sobre pressão e vazão, de forma que a gente consegue identificar se está tendo algum vazamento, se está tendo alguma obstrução, algum problema nesse trecho de tubulação, porque está prevista uma vazão, por exemplo, de que igual a, sei lá, 10 litros por segundo, e na verdade estamos medindo aqui uma vazão de 2 litros por segundo. A partir desses medidores,
a gente consegue observar que tem alguma coisa errada aqui, né? Que pode ter uma obstrução, pode ter um vazamento. Ou então, quando eu estou medindo essa pressão, se a pressão que eu quero aqui mínima que chegue seja de 50 kPa, e na verdade, isso aqui é um kPa, eu estou chegando com uma pressão de 10 kPa, eu estou tendo uma pressão abaixo da pressão de serviço mínima. Então eu tenho que procurar saber o que é que está sendo, o que é que está acontecendo aqui nessa tubulação e com o auxílio desses medidores eu consigo identificar o trecho que está tendo esse problema para que eu possa então fazer a devida manutenção e garantir uma operação e um abastecimento nas condições mínimas e de forma ininterrupta, tá certo? Então, os medidores de pressão, no geral, a gente vai tratar com são os manômetros, né? Que eles vão medir a pressão relativa entre o fluido e a atmosfera, certo? Existem alguns tipos diferentes, eu acho que a gente não precisa entrar tão a fundo nisso aqui nessa aula, mas se vocês quiserem, isso está no livro, e é até interessante também, porque quando vocês forem projetar os sistemas de abastecimentos, vocês que vão ser grandes engenheiros, é importante que vocês conheçam esses equipamentos de uma maneira um pouco mais aprofundada. Já os medidores de vazão, eles podem ser de alguns tipos diferentes, né? Podem ser eletromagnéticos, ultrassônicos, podem ser para condutos livres tais como as calhas Partial até que, como nós vamos ver na aula das estações de tratamento de cada uma das etapas, vai ser um dos equipamentos mais utilizados para medição de vazão. Então, esses medidores eles vão variar bastante de acordo com o tipo de escoamento do fluido e com o tipo de conduto, né, se é livre ou forçado, ok? Para os condutos forçados, por exemplo, como a gente já está chegando aqui no final da nossa aula, aqui temos alguns tipos diferentes, né? Que eu estou mostrando os tipos ultrassônicos e eletromagnéticos, que eles têm a vantagem de, por serem equipamentos que vão ser mais automáticos, a gente consegue trazer isso aqui, ligar a uma rede de monitoramento instantâneo para observar instantaneamente cada um nos pontos de interesse, né, onde a gente instalou esses equipamentos, essas, essas variações de vazão, tá? No livro vocês têm também um pouco mais explicado cada um desses aqui, como é que cada um funciona, mas o que interessa para a gente é saber que eles existem, que eles podem ser de maneiras distintas, tá? Agora eu trouxe aqui para a gente focar um pouquinho mais nessas calhas partial, que são para condutos livres. Para conduto livre, a gente pode usar também vertedouros, né? A partir dos vertedouros podem ser em V, vertedores retangulares, porque são estruturas que a gente consegue, já existem equações bem determinadas em relação à altura da lâmina da água e a vazão que está sendo passada por eles. Então, eles são instrumentos bem interessantes. E assim como esses vertedouros, nós temos também essas calhas partial que vão trabalhar de uma maneira bem interessante, bem parecida. Esses medidores, eles são bem utilizados porque eles são simples e de baixo custo, apesar de que, no geral, eles exigem que a gente esteja aqui fazendo uma medição dessa altura. Muitas vezes acaba sendo visual, mas hoje em dia a gente já tem equipamentos mais modernos que conseguem captar essa altura da lâmina da água, tá? Nos condutos livres também podem ser utilizados com medidores eletromagnéticos e ultrassônicos também, certo? A particularidade da calha partial que eu queria trazer para vocês, e é por isso que eu acho ela interessante, é que ela é um equipamento que, visto aqui numa vista superior, ela é assim. Ela vem, tem a sua largura, tem um estreitamento, um trecho reto e um alargamento depois, né? O trecho estreito é a garganta, tem-se um ponto específico em que é feita a medição da altura
Depois ela continua. E como a gente vai ver que em perfil, em corte, ela vem numa determinada altura. Quando entra começa a entrar no estreitamento, ela começa a diminuir de altura, aumentando a velocidade e fazendo um ressalto hidráulico aqui, bem na garganta aqui e na saída para nesse trecho que a gente está alargando de novo. Então, a gente, além de conseguir medir a vazão que está ocorrendo aqui, a gente tem esse ressalto. E esse ressalto é interessante, por exemplo, na fase do tratamento de água, da coagulação, porque a gente pode aplicar o produto químico aqui e garantir que esse ressalto hidráulico já está fazendo essa própria mistura de forma que essa água saia aqui com esse coagulante de uma maneira, esse coagulante passando aqui, sendo misturado em toda essa água, tá? Então, por isso que essa calha partial é interessante, porque além de permitir a vazão de água, a gente pode utilizar ela para adicionar produtos químicos durante o tratamento, garantindo uma mistura adequada, tá? Isso aí que a gente vai ver até um pouco mais para frente também de novo. E terminando aqui rapidamente, pessoal, que é uma foto de uma calha partial, né? Dentro já de uma estação de tratamento de água, a gente pode ver aqui realmente essa seção. E associado a essas calhas partial, a gente tem uma tabela em que a partir da medição da altura a gente consegue dizer qual é a vazão que está passando. Aqui ficou muito pequeno, mas é apenas para mostrar para vocês que a gente, cada calha partial vai ter uma tabela específica de acordo com o seu dimensionamento, tá certo? E, gente, eu acho que o restante eu vou deixar para a próxima aula, então, tá? Só mostrando que a vazão de dimensionamento, então, levando em consideração tudo isso, essas informações, a gente vai entrar nessas equações aqui que a gente já viu para fazer então o dimensionamento dessas tubulações. E essas tubulações aqui que a gente vai utilizar a partir da equação geral de Bernoulli. Isso aqui eu posso trazer na próxima aula para revisar e a gente continuar no dimensionamento, ok? Porque já deu nosso tempo. Dúvidas? Essa parte hoje eu vou ter que revisar de novo, hein? Eita, cara, mas, Creio que na próxima aula vai complicar mais um pouquinho. mas a dúvida foi em relação a essa aula ou o que a gente vai ver aqui? Não, é só sobre a questão que a gente vai ver ainda, tá? Tá dando para Ah, levar ainda, tá de boa. não, tranquilo. Mas eu vou tentar então fazer uma revisão da maneira mais explicada possível para que a gente não fique com esse gap, tá certo? Certinho. Tranquilo. Alguma outra dúvida? Algum comentário? Daqui para frente é só para trás, então, viu, pessoal? Então, beleza, eu vou parar aqui a gravação e fazer a chamada.